Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Espero que todos estejam bem. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Tem? Seja bem-vinda. A casa te acolhe e te agradece, tá bom? No mais, a gente já vai elevar o nosso pensamento neste momento. Eu convido a todos para respirar calmamente. Elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Lembrando de todos os benefícios que Ele trouxe para a humanidade. E aproveitando para rogar dEle as nossas necessidades. Que a luz que emana do vosso coração possa nos alcançar, nos envolvendo, nos acalentando, trazendo tudo aquilo que merecemos. Mestre Jesus, que a Tua luz e o vosso amor possa abrir os nossos caminhos, iluminando a nossa mente, tratando as nossas enfermidades, das nossas angústias. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Dona Tereza, vamos fazer a leitura do Evangelho hoje. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para ler novamente aqui para vocês, mas eu vou ler não do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o magnífico prelúdio do Livro dos Espíritos. Prelúdio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra. E semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É uma mensagem do Espírito de verdade. Boa noite. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz. Que nesta noite nós possamos apreciar esse banquete espiritual que toda quarta-feira nós temos aqui. Que é a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina, né? A mensagem que nos sustenta no dia a dia. E hoje nós temos muita alegria de ter aqui entre nós o nosso companheiro Rui Meirelles. O Rui é da cidade de Lusiânia, lá do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, foi presidente lá há um certo tempo. E hoje ele é também diretor de unificação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então é um amigo nosso aí de algum tempo, mais precisamente quando começou a pandemia, quando nós começamos, os centros estavam fechados, todo mundo estava
assim, apavorado, né, com essa doença que vem. Ninguém sabia o que era, não tinha vacina. Então, tudo era um terror. Então, como no Brasil todo surgiu esta grande ideia de aproveitar a internet para fazer a ligação espiritual, a prece, o estudo do Evangelho, porque a vida não tinha terminado e nem terminou, né? A vida continuava. E o Rui foi uma das primeiras pessoas que esteve conosco aqui, porque ele gravava a palestra, a gente conversava sobre o tema, gravava a palestra e nós colocávamos na internet. Então, não tinha centro aberto, não tinha nada, mas era uma espécie de um culto que a gente fazia, mas que o culto tinha a presença de um orador, um expositor espírita. Então, é com muita alegria que nós temos o Rui aqui entre nós nesta noite. Com certeza nós vamos aprender demais com a palestra dele, porque as palestras que ele fez para nós aqui e faz para todo o estado e para vários lugares, foi de grande aproveitamento. Então, para não esticar muito, Rui, você está com a palavra, fica à vontade, viu? Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Não é a primeira vez que eu estou aqui nesta casa, mas presencialmente sim. Já estivemos aqui em algumas lives, algumas gravações, como o nosso querido irmão Fábio disse, e é um prazer imenso estar aqui hoje. Vejam bem que o Fábio disse algo muito importante, que o que oportunizou o nosso conhecimento e a extensão desse conhecimento para uma amizade, um respeito muito grande que eu tenho para com ele, não só por essa casa, mas pelo trabalho na unificação que nós realizamos. Então vejam bem que nem tudo foi ruim na pandemia, né? Foi ela que me oportunizou conhecer essa pessoa extraordinária, né? E hoje nós estamos trazendo um tema que talvez seja do nosso conhecimento. Todos nós necessitamos desse processo que é o trabalho. Os Espíritos nos afirmam, em O Livro dos Espíritos, que o trabalho é essencial para o progresso do homem. Não há como existir progresso sem que haja trabalho. Mas o que é trabalho? Nós sabemos realmente o que é trabalho. Interessante que Kardec também se ocupou disso. Porque no Livro dos Espíritos, na lei, quando ele fala da lei do progresso, ele inseriu a lei do trabalho ali. E lá foi definido o que é trabalho. E nós trouxemos aqui hoje para iniciarmos essa nossa reflexão. Está lá na questão 675 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E prestemos atenção na época que Kardec fez essa questão. Por volta de 1857, alguma coisa antes. Onde o aspecto espiritual, religioso, que envolvia o ser humano, ainda não era tão conhecido como é agora. Por isso ele pergunta se nós podemos entender trabalho somente pelas ocupações materiais. Não é? Então vamos à resposta dos Espíritos. Não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. O Espírito trabalha assim como o corpo. E eles continuam dizendo: toda ocupação útil é
trabalho. Vejam que mudou muito, e até hoje, essa nossa perspectiva, essa nossa visão sobre o trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo que nós fizermos que gerar uma utilidade é trabalho. E aí, muitas vezes nós encontramos, a pessoa diz o seguinte: morreu e descansou. É uma ilusão. A morte não gera descanso. A morte, amanhã gerará trabalho. Por quê? Porque o espírito também trabalha. E muitas vezes nós confundimos o repouso físico com o trabalho. O espírito não dorme, em momento algum, a não ser o ocioso, né? Mas ele não dorme. Daqui a pouco, nós vamos para o nosso repouso físico. E o espírito continua a sua atividade. Então, para o espírito, o trabalho é ininterrupto, permanente, contínuo. E é através desse trabalho permanente, contínuo e ininterrupto que esse espírito alcançará os cumes da evolução. Nós queremos, e quando eu digo nós, eu falo da criatura humana, queremos o sucesso, queremos o cume das nossas realizações, queremos atingir a felicidade, mas não trabalhamos para isso. Na casa espírita, por exemplo, muitos são aqueles que dizem: não, eu não trabalho porque eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho mediunidade. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não sei fazer isso e não sei fazer aquilo. Mas se nós voltarmos a essa questão do Livro dos Espíritos, qualquer trabalho que eu fizer no centro espírita e que gere uma utilidade, ele é por si só um trabalho. Ah, mas às vezes eu quero fazer um trabalho mais graduado, mais importante. Um dia alguém me disse assim: eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. É um objetivo ótimo, trabalhe para isso. Seguramente o Chico, quando estava no estágio evolutivo daquela pessoa, pudesse pensar também assim, referindo-se a outro médium. Eu disse à pessoa o seguinte: mas você quer fazer os sacrifícios, realizar os trabalhos que ele faz? Porque as coisas não vêm de graça para nós. Nós conseguimos isso com muito trabalho. E aqui me lembro dos pais, por exemplo, né, que sempre nos orientavam: filho, você tem que trabalhar. Se você quer ser alguém na vida, trabalhe. Eles estavam dizendo algo com uma segurança tremenda e assertivo, porque todo progresso nosso é alicerçado no trabalho. Como os Espíritos nos dizem, nós não viemos aqui para descansar. Viemos para trabalhar. Mas hoje nós não vamos falar somente do trabalho. Aquele título ali já diz tudo. É trabalhar, mas com alegria. Trabalhar com contentamento, com prazer. Ter o ânimo do trabalho, a compreensão desse trabalho. É um trabalho exaustivo? Sim. É possivelmente um trabalho difícil de ser feito? Sim. Mas há que ser feito com muito amor, com muita alegria. E os Espíritos nos trazem essa perspectiva de trabalho com alegria. E nós vamos ver daqui a pouco. E estudando para esse tema, que é o trabalho
com alegria, nós buscamos algumas considerações para nos enriquecer neste momento, com relação a esse trabalho com alegria. Então não é aquele trabalho de vir aqui limpar esse salão, mas de cara emburrada, contrariado, insatisfeito, fazendo isso talvez porque o presidente da casa pediu. Conta-se que um espírita desencarnou. E esse problema acontece comumente com os espíritas, não sei porquê. Conta-se que um espírita desencarnou aos 80 anos de idade. E chegando ao mundo espiritual, ele foi passar em revisão a sua vida aqui na Terra. Uma coisa simbólica, evidentemente. E o seu mentor o chamou e colocou à frente dele uma tela. E falou assim: irmão, vamos fazer uma revisitação à sua vida lá na Terra. Com mais de 50 anos trabalhando na casa espírita. E aí, quando começou a projeção daquele filme da vida daquele senhor, ele apontava para o mentor: olha lá eu lá na frente da campanha Alta de Souza, olha eu lá na frente entregando o prato de sopa, olha eu entregando a cesta básica, olha eu fazendo isso, olha eu fazendo aquilo. E o mentor falou para ele: espera um pouquinho, vamos rebombinar a fita, assista de novo. Olha lá, eu na frente, eu fazendo tudo, eu participando, eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. O mentor, calmamente, fraternalmente, disse a ele: vamos rebobinar a fita. E na terceira vez que ele assistia a vida dele, ele começou a chorar. E chorava copiosamente, porque naquela terceira vez, ele entendeu que 90% das vezes que ele estava à frente de um trabalho no centro espírita, era para impactar o presidente, era para dar satisfação ao presidente, é para dizer aos seus companheiros de centro que ele fazia e que o outro não fazia. Ele fez tudo isso. Seguramente ele beneficiou muita gente com o seu trabalho, mas a ele não serviu nada. Por quê? Porque ele não fez com alegria, ele não fez com ânimo, ele não fez com satisfação. Entendendo como os Espíritos nos ensinam que trabalho é qualquer atividade útil, nós vamos reconsiderar a nossa posição diante da vida com referência ao trabalho, em especial o trabalho na casa espírita. Quando eu estava aí com 4, 5 anos, trabalhando numa casa espírita, naquele princípio, a mediunidade aflorou com muita rapidez, e eu me considerava o médium, que é o maior equívoco do médium, é se considerar o médium. E um dia, eu estava na recepção, e o coordenador da reunião pública, que era o nosso presidente, me pediu: Rui, você poderia servir o copinho de água para mim lá na sala de paz? Porque tinha uma mesa como essa, com os copinhos com água fluidificada, a pessoa recebia o passe, e aí alguém estava ali para entregar aquele copo com água fluidificada. Olha, eu vou confessar para vocês, eu só fui fazer esse trabalho porque era o presidente que estava mandando. E um conselho que eu dou para o trabalhador espírita: obedeça o presidente. Fui contrariado, insatisfeito. E eu pensava: esse médium que eu sou, se vira água fluidificada. Mas isso é a ignorância daquele que está iniciando ou daquele que não estuda. E eu entregava o copinho com água fluidificada.
Boa noite, vai com Deus. Boa noite, vai com Deus. Boa noite, vai com Deus. Era uma reunião que devia ter umas 120 pessoas, então eu teria que entregar 120 copinhos. Lá pela metade, eu estava assim, boa noite, querido, vai com Deus, sorrindo. Porque ali eu entendi, com o trabalho, a importância daquele trabalho, a utilidade que aquele trabalho tinha. Que por minha ignorância, a minha falta de conhecimento, eu estava desprezando. Ainda bem que os espíritos amigos me ajudaram. Quando eu estava concluindo o trabalho, eu já estava pensando, olha aqui, pode ser o último boa noite e vai com Deus que essa pessoa recebe. Ela poderia desencarnar 3 segundos depois. E quando terminou o trabalho, eu chamei o presidente e disse a ele, todas as vezes que faltar alguém para entregar o copo com água fluidificada, você me chama, por favor. Porque eu não conhecia, eu não sabia da utilidade do trabalho. Então eu vou dimensionar ele. Entregar um copo com água fluidificada não vale nada. Limpar a porta ali do centro não vale nada, não tem significado nenhum. Arrumar uma mesinha ali para alguém sentar também não tem sentido. Quando nós entendemos esta utilidade do trabalho, consciente nós vamos fazê-lo com alegria. E quando nós fazemos ele com alegria, com ânimo, ele passa a contar a nosso favor. É aquilo que os Espíritos nos dizem, o bônus horas. Né? Bem, trabalho nós já sabemos, mas o que é alegria? Se eu perguntasse aqui agora, o que é alegria? Trabalho nós já sabemos, é qualquer ocupação útil. E alegria? Aí nós fomos buscar no apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 e 18. Quando Paulo nos faz uma exortação. Vejam bem que ele não nos dá um conselho. Ele não nos dá uma diretriz, ele exorta-nos, que é bem diferente. Olha o que Paulo diz. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Tenhais alegria sempre, em qualquer circunstância. Alegria é o fomento da alma. Alegria é o alimento da alma. Um espírito consciente de si, do seu trabalho, é um espírito alegre. Continua Paulo, alegrem-se sempre. E vejam bem que ele não está falando em circunstâncias. Ele está dizendo para nós nos alegrarmos sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Não só nas boas. Dar graças em todas as circunstâncias. Foi o que eu disse do amigo Fábio. Nós demos graças de nos conhecer no momento de pandemia. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí o Espírito Emmanuel, fazendo um comentário sobre esse versículo 16 desse capítulo 5, no livro Fonte Viva, na lição 102, olha o que o Espírito Emmanuel diz. Nada existe no mundo. E aí nós temos que atentar para os termos. Nada existe no mundo que não possa transformar-se. Então, cada um de nós que aqui estamos e que nos assistem e nos assistirão, tem que ter esse entendimento.
nada existe no mundo que não possa transformar-se, inclusive nós, em respeitável motivo de trabalho, de alegria e santificação. Então nós vamos entender que o trabalho com alegria, nós o transformamos santificado, produtivo para nós. E é muito interessante que nós podemos perguntar agora. Eu sei o que é o trabalho, eu sei o que é alegria, eu sei o resultado de trabalhar com alegria. E aí a gente pergunta, e até quando? Até quando eu preciso trabalhar? Eu tenho 72 anos, eu sei que parece 45. Não é? É verdade. Não é? Ninguém vem a uma tribuna espírita para dizer uma mentira, né, Fábio? Coitado. Eu tenho 72 anos, sou aposentado. E aí muita gente fala assim, então agora você está descansando? Aí eu olho assim, é difícil responder isso. Mas eu fico pensando, parece que depois que eu aposentei do trabalho material, a coisa quadruplicou do lado espiritual. Impressionante. Não é? Impressionante. Porque são as oportunidades que nós temos. Não é? E temos que trabalhar sim. Até quando? Por todo o tempo. Por todo o sempre. Aí a gente fala, nossa, evidentemente que nós temos que fazer uma divisão aí. Existe o trabalho material, que é necessário, e existe o trabalho espiritual, que é essencial. Ele é temporário, o trabalho material. O outro é para sempre, é permanente. Tanto é assim que a qual dos dois nós temos que dar mais importância? Ao temporário ou ao permanente? Ao permanente. Então, por isso, o trabalho espiritual não cessa nunca. E sabe por que não cessa? Nem na nossa idade. Né? Sabe por que não cessa? Vamos buscar João, o evangelista João, no capítulo 5, versículo 17. Quando João afirma o seguinte: o Pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Esta é uma afirmativa de Jesus, segundo o evangelista João. Eu vou repetir. O meu Pai trabalha até agora. Quem é o Pai? Deus. E Jesus trabalha também. E nós? Se Deus trabalha até agora, se Jesus também trabalha, façam ideia nós, o tanto que temos que trabalhar. Então, essas questões nos estimulam, nos dão ânimo, nos dão alegria para trabalharmos. Que bom nós temos um trabalho, só nós. Porque esse trabalho com alegria em benefício de mim mesmo. Claro que na solidariedade com os necessitados. Mas quando eu reencarnei foi para cuidar de mim. Parece até uma coisa egoística, né? Mas não. Agora eu vivo em comunidade, eu vivo em sociedade, eu tenho que compartilhar isso. Mas não posso esquecer de mim. É o que às vezes acontece com a mãe, né? A mãe chega aos seus 80 anos de idade, filhos criados, netos, bisnetos, sei lá mais o que. Ela fala assim, eu não vivi por mim, eu vivi para os meus filhos. Uma ação que somente uma mãe é capaz de fazer. Mas até um certo ponto equivocada. Porque ela deixou de cuidar dela, ela podia cuidar deles e dela também. Né? Mas mãe é algo que nós não damos conta de definir. Né? Eu falo que, coisa maravilhosa é a reencarnação. Quem duvida que é maravilhosa? Sabe por quê?
Porque seguramente na próxima eu vou pedir para vir mulher, para ser mãe. Porque o amor de mãe é intraduzível. É intraduzível. Fico assim observando lá em casa. Nós temos 4 filhos. A caçula tem 26 anos. Mas parece que tem 6 para a mãe. É uma dedicação, é uma entrega, é um amor que dá inveja para nós homens, pais. Não é? Mas nós temos que cuidar de nós também. Tanto isso é verdade que Jesus, quando perguntado, e eu estou dizendo perguntado porque foi questionado, né, com o intuito de levá-lo a uma contradição, o fariseu perguntou a ele, qual o maior mandamento da lei? Meus amigos, o fariseu estava perguntando da lei mosaica, que é a lei que presidia eles, inclusive é Jesus que era judeu. E o que o mestre responde? O primeiro e maior mandamento é amar a Deus, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas tem um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Amar o próximo como a si mesmo. O que é que faz semelhante esses 2 mandamentos, sendo que um é primeiro e o outro é segundo? É o amar. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas Jesus falou para amar primeiro o outro, depois a nossa, amar ao próximo. Mas esquece da conjunção condicional. Como você se ama? Então o amor primeiro é a nós. Cada um de nós tem esse amor. Porque tendo esse amor, nós fazemos esse trabalho com alegria. Porque ele vem primeiro em benefício de nós. Se é com alegria. Se não, é só em benefício do outro que recebe as dádivas do nosso trabalho. Então, amar a nós, amar o outro. Em primeiro lugar, a Deus. O Espírito André Luiz nos fala em determinado momento que nós só podemos dar o que temos. Não é? Como que eu vou dar amor para alguém se eu não tenho amor nem por mim? Então ame-se e depois reparta esse amor. Não é? Esta mensagem que serve para a nossa reflexão deste momento é desse livro aqui, Bilhetes Fraternais. Nós temos 3 exemplares ali, né, Fábio? Para serem sorteados para vocês. E ou a pessoa, aquela que for sorteada, pode aprofundar nessa reflexão. Porque está lá trabalhar com alegria. E esse espírito que se chama Rodrigo, ele faz algumas observações que são muito interessantes quando nós falamos de trabalhar com alegria. Ele coloca no 4º parágrafo aqui, algo muito significativo para nós. Ele fala, ninguém pode ser triste e desanimado possuindo a certeza que a vida continua e da evolução incessante. Não há porquê nós não termos alegria no trabalho. Se nós acreditamos que a vida continua e que essa evolução é permanente, é incessante a todo instante, então seria um trabalho, entre aspas, contra nós mesmos, se não for com alegria. Lembram quando nós falamos que Deus trabalha, Jesus trabalha, e nós vamos ter que trabalhar muito mais. Não é? Porque nem eles descansam. E que coisa bonita, que coisa bacana, que alegria que nos traz. Nós sabemos que somos eternos. Né? Nós sabemos que não morremos nunca. Então, se eu não morro, se eu continuo, a finalidade, a utilidade do trabalho é muito maior do que qualquer outro. Então, nós somos chamados ao trabalho para conosco. Para o nosso processo de evolução. Meus queridos, há quantos milênios a gente vem repetindo as mesmas coisas? Há muitos milênios. Há muitos milênios. Nós estamos cometendo os mesmos erros.
agora já não é possível mais não se responsabilizar pela continuidade desses erros. Porque nós temos essa doutrina maravilhosa que tem nos trazido tanta luz. Agora a coisa ficou pior. Aí nós entendemos quando, se não me engano, Leon Denis diz que o espiritismo é para pessoas, para espíritos amadurecidos, vamos assim dizer. Não é que faz diferença de outras pessoas, é porque nos desperta. Então não dá mais para um espírita ficar sentado no sofá o tempo todo. Pode fazer isso? Pode, é uma decisão. Mas se nós queremos fazer a mudança, como diz o nosso querido Chico Xavier, é parar de repetir o que nós fazemos de errado a vida inteira. Porque o Chico nos diz, se nós queremos fazer algo diferente agora, nós temos que mudar. Porque tudo o que fizemos, meus queridos, desde que fomos criados por Deus simples e ignorantes, foi para chegar aqui, hoje e agora. Nesta casa. Se queremos dar um passo adiante, temos que fazer algo novo. A vida nos chama a essa renovação permanente, constante. Eu não posso me acomodar. Eu já sei muito, mas não sabe tudo. Eu já conquistei muito, mas não conquistou tudo. Nós somos espíritos eternos, num grande processo de aprendizado. Num grande processo. Eu estava vendo hoje um comentário que Haroldo Dutra faz naquele livro que ele lançou agora, né? E ele falando sobre Jesus. E isso impacta a gente. Ele falando que Jesus é o governador do planeta Terra. Mas o governador do planeta Marte é outro Cristo. É outro Cristo. E ele passa para as galáxias, para a nebulosa. Então nós encontramos sim, nessa imensidão do universo e dos mundos, espíritos mais evoluídos do que o Cristo. Jesus é o governador do nosso planeta. É o co-criador, é o responsável por nós estarmos aqui hoje, cuida de nós. Tanto que ele disse ao Pai, nenhuma das ovelhas que tu me confiastes se perderá. E essas ovelhas somos nós. Mas existem mundos muito mais evoluídos, espíritos mais evoluídos. Então, nós não podemos contentar com o que sabemos. Nós não podemos contentar até onde nós já fomos. Porque tem muito mais a ser conquistado. Ora, se nós temos a eternidade, então tudo é eterno. O conhecimento, o amor, a fraternidade. Essas questões não podem ser definidas e lacradas, encaixotadas numa ação só de benemerência que eu fiz. Então eu posso ficar contente sim de vir aqui hoje fazer um trabalho útil, mas eu não posso me contentar somente com isso. A quem muito foi dado, muito será pedido. A nós que estamos aqui hoje, responderemos a partir de agora, por esse conhecimento que adquirimos, por esse despertamento. Por isso eu falo sempre que quem está aqui em pé falando necessita muito mais do que quem está sentado ouvindo. Isso é da lei. Antes de nós sabermos qualquer definição desta, eu já sabia antes. Vocês podem até saber mais coisas, mas nós estudamos antes. Porque é permanente a aquisição do conhecimento. E eu me assusto, e é um susto bom,
não é? Quando eu busco o Evangelho de Jesus, numa reflexão, por exemplo, no culto do Evangelho no lar, e aí diz, aqui dentro pinta uma coisa. Peraí, mas eu não tinha visto dessa forma. Não é? Eu não tinha visto. Mas como que isso estava aqui? E ali tem muito mais coisas que o meu conhecimento, a minha capacidade de entendimento ainda não permite. Esse Espírito Jesus é um Espírito extraordinário. E aí eu fico imaginando, e aquele que é mais do que ele? Porque é natural, é o processo de crescimento. Lembra quando ele falou assim, vós sois deuses, um dedo minúsculo, claro, e poderão fazer o que eu faço. É a lei de progresso. Meus amigos, amanhã vocês vão me encontrar no mundo espiritual com Cristo. Aí você fala, mas é aquele camarada que fazia palestra lá? É, não é? É progresso. As dificuldades, os desafios, essa encrenca que nós passamos na vida atual, tem que nos servir para o impulso e não para a repetição. O aluno que repete a série é por quê? Então não vamos nos aprovar nisso. Aprovar entre aspas. E somente vamos conseguir, somente, esse processo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje através do trabalho. É inegável. É inegável. Nós não podemos ficar esperando a mega sena espiritual chegar nas nossas mãos. Porque ela não virá. Nós vamos nos enriquecer espiritualmente falando com o nosso trabalho turno, diário, permanente. E o cristianismo tem nos legado extraordinários exemplos de irmãos e irmãs que fizeram isso acontecer. E por que nós não podemos fazer acontecer? Muitas vezes é porque a nossa atenção está voltada somente para os nossos equívocos. Somente para aquilo que nós não conseguimos ainda. Mas e o que eu já consegui? Por que não alimentar isso? Por que não fazer com que isso me transforme? Eu possa transmutar os meus defeitos? Mas nós vamos conseguir isso com trabalho, com alegria, satisfação, até conosco. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós nesse processo. Eu falo o seguinte, ainda bem que eu vou chegar um dia a dizer o que o Paulo disse, mas vou ter que fazer o que ele fez, porque lutou, trabalhou, e fez esse trabalho com alegria. Porque Paulo, depois daquela transformação, ele se dedicou integralmente a esse trabalho. E o que ele disse no início da sua caminhada, e que poderia desanimá-lo, como desanima a muitos de nós. O que eu sei que é certo, eu não consigo fazer. Mas o que eu sei que é errado, isso eu faço. É o processo de evolução. Se nós fizermos aqui agora uma reflexão muito séria, verdadeira, no nosso íntimo, nós vamos ver que nós erramos muito ainda. Mas também acertamos muito. E aí o Paulo chega no final da sua jornada, trabalhando com alegria, para dizer, não sou eu quem vivo mais. É o Cristo que vive em mim. É a sua integração total à lei divina, através do Cristo. Agora, isso é possível a nós também. Mas é o exemplo dele do trabalho permanente. É impressionante. Em cada cidade que Paulo chegava, eles batiam nele, espancavam, judiavam dele, prendiam ele, roubavam ele nas estradas, e ele não desistiu.
Porque ele tinha um propósito maior, ele tinha um ideal maior, que ele colocou dentro dele: servir o Cristo. Enquanto anteriormente ele combatia, agora ele servia. Então todos nós somos capazes de mudar. Todos nós podemos nos transformar de Saulo em Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas não vai ser no comodismo, na ociosidade, na preguiça. É no trabalho com alegria. Esse trabalho que é saboroso, esse trabalho que dá resultado, que é a nossa alegria em fazê-lo. Então, nós temos a imortalidade. A doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Aproveitemos essa oportunidade. Muitas vezes, Fábio, como amigos como vocês aqui, me convidam para fazer uma palestra. Eu moro em Lusiânia, né? Já foi dito aqui. O velocímetro lá, o marcador, marcou 200 quilômetros. Está entendendo? São 200 quilômetros de alegria. Para chegar aqui. É para exaltação? Absolutamente não. É para trabalhar, para compartilhar, para unirmos-nos. Olhando cada olhar daqui. Olhares de esperança, olhares de amor, olhares de certeza nesse trabalho com alegria. E nós caminhamos para o encerramento deste momento e trazendo algumas pinceladas aqui de algumas pessoas. O Espírito Emmanuel diz para nós o seguinte: se pretende auxiliar alguém, começa mostrando alegria. E nós buscamos, meu Fábio, no ano 551 antes de Cristo, 551 antes de Cristo, não sei se alguém estava por lá, não é, para testemunhar isso, não é? É uma afirmação do filósofo chinês Confúcio. Olha que coisa extraordinária que ele nos traz aqui hoje, no Maria Cecília. Escolhe um trabalho que gostes, que faça com alegria, e não terás que trabalhar um dia em tua vida. Olha que coisa extraordinária. O trabalho com alegria não nos coloca fardos nos nossos ombros. Se nós viemos aqui fazer um trabalho com alegria, quando formos para casa, parece que nós não fizemos o trabalho. Porque não deu cansaço, ele deu prazer, ele nos fortaleceu. Então Confúcio diz isso: faça o que gosta. Faça o que gosta. E você vai chegar à conclusão que você não precisou trabalhar um dia sequer. E nós encerramos com o nosso querido Espírito André Luiz, que ele coloca lá no sinal verde, na lição 17, quando ele nos afirma: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Que Jesus abençoe a todos nós, nos fortaleça, nos ampare e nos dê esse ânimo, né? Trabalharmos com alegria. Muita paz no coração de todos vocês. Muito obrigado. Pois é. Não foi mentira quando eu falei que nós íamos aprender muito, né? Aprendemos e ganhamos uma injeção de ânimo, né? Quando tudo é tristeza para tudo quanto é lado, no rádio, na televisão, na conversa com um e com o outro, nos lares, né? Então, converter em alegria foi que a mensagem que o Rui nos deixou hoje, né? É a gente gostar da segunda-feira, né? Aquela segunda-feira terrível, né? É segunda-feira brava, que a gente tem que enfrentar. Não, vou enfrentar a segunda-feira, mas
pelo que o Rui falou, com alegria, segunda-feira é um dia bom também. É domingo, né? Então tá. Nós agradecemos então ao Rui pela sua presença aqui, com muita satisfação para nós aqui, né? Deixando em cada um de nós essa mensagem que a gente deve levar para casa, levar para o travesseiro, né? Levar para o travesseiro e pensar muito bem. Eu estou vivendo com alegria, eu trabalho com alegria, né? Ah, mas está tudo difícil. Aí o Rui deu para nós os caminhos aí para isso, né? Então que Jesus te abençoe, Rui, te dê muita força, muita energia para continuar trabalhando, lá para os 82, 92, os 102, né? E daí para frente, porque não tem fim, né? Gente, nós queremos agradecer então a atenção, a presença de vocês todos aqui. E agora nós vamos pedir à nossa companheira Mônica, aqui da casa, para conduzir para nós o pedido do passe. Então aí nós vamos pedir que todos esqueçam o celular, pelo menos esses minutinhos de sintonia espiritual, porque a ligação que nós vamos receber agora é de Deus, da espiritualidade, dos benfeitores, da cura que nós precisamos, da sintonia, da harmonia espiritual que nós precisamos. Então a nossa irmã está com a palavra. Boa noite. Vou pedir para vocês relaxar o corpo, inspirar profundamente, expirar, sentir o corpo na cadeira. E vamos juntos, em um único pensamento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, rogando a Ele que neste momento possamos receber da espiritualidade amiga as bênçãos, as messes divinas, que revitalizarão as células do nosso corpo físico, que acalentará as nossas dores da alma. E vamos pedir a Deus neste momento sabedoria para trilharmos, seguirmos o nosso caminho com alegria, nos posicionando diante das adversidades, com pensamento positivo, com sorriso no rosto, para que possamos seguir a jornada, que a nossa estrada de Damasco seja mais leve, mas que seja intensa, de acordo com a nossa necessidade de evolução espiritual. Rogamos a Deus que derrame sobre nós muita paz, saúde, e que possamos sair daqui, deste lar, melhor do que entramos. Agradecemos imensamente pela nossa vida, pelo nosso corpo, pela nossa família, pela nossa casa. E acima de tudo, pelas relações que estabelecemos diariamente e que nos fazem crescer a cada instante. Obrigado por tudo, Senhor, nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.